começar falando um pouquinho sobre um mal que atinge muito as mulheres, que são os medos, as fobias. E hoje está aqui conosco, né, meu querido médico psiquiatra, doutor Abelardo Ciula, que depois que eu postei algum probleminha de saúde que eu estou passando, mas já estou melhor, estou vendo a vida um pouquinho mais colorida, né? E o doutor Abelardo, e eu disse a ele, olha, doutor Abelardo, muitas pessoas se manifestaram no Facebook dizendo que sofrem de medos, que sofrem de fobia, síndrome do pânico, porque é legal tu expor, sabe? Alguns me criticaram, tu não devia ter exposto a tua vida, porque tá falando que tá em depressão. Qual é o problema, né? Todo mundo é normal, todo mundo é humano e eu não tenho segredos com ninguém. E eu vi que muitas pessoas se identificaram com isso e pediram para que falássemos sobre medos e fobias, doutor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui. E quero agradecer, que é público, né, o teu carinho e a dedicação que eu recebo diariamente, quase, não só de ti, mas todos os nossos telespectadores. Sim, tu merece toda essa atenção, todo esse carinho, né? E todos esses teus fãs aí, que eu estava vendo aí, que te mandaram mensagens no tudo, Facebook. Né? Tá certo, então mostra que tu é uma pessoa que não vai ficar sozinha. Vai ser muito querida, sozinha não, imagina. Mas, doutor, essas pessoas que hoje estão passando, assim, por medo, eu vi que muita gente com síndrome do pânico, eu não sabia que era uma coisa assim tão comum a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um diagnóstico que começou a ser feito, assim, com precisão a partir de 80, né? E até ele é muito ruim para quem sente um sofrimento muito grande. O pânico seria um medo extremo, né? Pânico vem do deus Pan, dos gregos, assim, que é quase com ver o diabo, né? É um pânico muito grande. E como é que funciona essa crise de pânico? A pessoa tem uma sensação como se estivesse tendo um infarto, né? Ela sente uma opressão no peito, uma sensação de morte iminente, sudorese, taquicardia, o coração dispara, palpitações, que é a percepção do batimento cardíaco, e a sensação parece que vai morrer. E ela dura de 10 segundos a 30 segundos, às vezes. Tá? Então ela tem, às vezes, uma duração longa e é um desespero, porque a pessoa não sabe o que está se passando com ela. E o telefone que está aberto, 2111-7780, está lá para você. Pode ligar, agora a gente vai abrir uma ligação, só que o doutor Ciula vai ficar conosco o programa inteiro, mas agora, então, a gente abre uma ligação, 2111-7780, para você fazer a sua pergunta ou o seu comentário. Mas aí, continuando, a síndrome do pânico é facilmente tratada, porque ela é uma descarga adrenérgica, que se sabe, isso está ligado a uma área cerebral do núcleo cerebelus, né, que comanda essa descarga. A pessoa sente um medo inexplicável de uma hora para outra e sem uma situação desencadeante clara. Não tem assim um objeto, como nas fobias, motivo, assim. Uma situação vem do nada. Aquilo, por isso, também é tão apavorante. É uma descarga adrenérgica. Isso está relacionado com a parte química, né, que essa descarga se dá no cérebro. O cérebro comanda essa descarga adrenérgica, como se a pessoa estivesse enfrentando assim um leão, né, então dá um horror. Então a pessoa fica com os olhos bugalhados, trêmula, arrepio os pelos, tudo, porque é uma sensação orgânica muito ruim. E isso também facilita o tratamento, porque a síndrome do pânico ela é das mais fáceis de tratar, porque como tem esse componente químico, com uma medicação específica, existem medicamentos específicos para o pânico, que uma criança toma, como um idoso de 100 anos pode tomar, extremamente seguro. O paciente tem pânico, tem medo de tomar qualquer medicação. Isso para a síndrome do pânico? Para a síndrome do pânico, a pessoa toma um medicamento, né, são antidepressivos específicos, e aí se vê qual antidepressivo seria melhor para a pessoa, e a pessoa tem uma melhora em 10, 15 dias, desaparecem essas síndromes, né? Mas também existem fatores psicológicos, né, que a sensação, geralmente o que desencadeia a síndrome do pânico, que eu tenho visto na clínica, a pessoa tem essa predisposição orgânica para ter, né, mas tem desencadeantes psicológicos, seria a sensação de desamparo. A sensação de desamparo, de abandono que dá a síndrome do pânico. E na história dessas pessoas, às vezes, há perdas de pais na família, perder os pais ou separação dos pais,
situações de perdas. Então isso cria, ou isso depois vai se repetir. Com licença, doutor, deixa eu olhar para essa microfone. Isto também pode se repetir mais tarde, né? Quando a pessoa teve situações de infâncias que marcaram ela. Nem todas as crianças são filhas de pais separados ou perderam os pais, vão ter o pânico, por isso tem que ter uma predisposição orgânica. Mas mais tarde, em outra situação, que a pessoa também venha a ter uma perda, pode ser uma perda também de pessoas, de familiares, ou muitas vezes a pessoa não sabe explicar, é uma situação que está tensionando no trabalho ou na vida afetiva, a pessoa venha a desencadear essa síndrome do pânico. Nós temos já uma ligação da Sandra do bairro Barão do Caí. Barão do Caí, é isso? Bela Vista, se não me engano. Oi, Sandra, boa tarde, bem-vindo ao programa. Isso. Boa tarde. Pois não. Eu meio estava ficando, assim, né? E aí te peguei. Eu vejo, assisto. Eu vou pedir para a senhora, baixa um pouquinho. Só um pouquinho. Né? A senhora diminui um pouquinho o volume da sua televisão. Eu vou baixar. Tá. Pode fazer a sua pergunta. Meu nome não está certo ali, é 2P. Certo. Tá, ok. Meu nome tem 2P. Tá bom. Então, eu em princípio, eu gostaria de perguntar. Pode perguntar. Se no caso eu tenho depressão, como tu falou que tu também tens, né? Sim, eu falei que eu tô meu foi uma depressão causada por um distúrbio hormonal, mas já tô em tratamento, já tô vendo tudo mais colorido, já tô bem melhor. Como no meu caso. Não, como no meu caso também. E o que eu gostei muito é que seja muito exposto, porque é muito comum. Mas tu sofre de depressão? Sofro. Mas tu tá com acompanhamento médico? Tenho acompanhamentos. Sim. Toma antidepressivo? Tô assim. Mas há quanto tempo isso? Eu tenho já fazendo agora quase 2 anos. 2 anos. Tá, e tu tens uma pergunta pro doutor? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor, que assim, ó, que está tendo vem depois retardada a pergunta e aí me atrapalha, eu vou até baixar. E baixar o que pode vir associada a síndrome do pânico com a depressão, né? É comum que seja associada a síndrome do pânico à depressão. Muitas vezes ocorre em psiquiatria o que se chama de comorbidades, né? A pessoa tem síndrome do pânico e tem depressão também, né, associada. E a crise de pânico, né, toda a explicação neuroquímica, né, é muito parecido também com a depressão. Tanto que muitos medicamentos que são usados na depressão também podem ser usados na crise de pânico, né? Então lá existe essa associação, né? Então em termos de tratamento, e muitas vezes também se a pessoa não trata a crise do pânico, como não trata também as fobias, isto pode levar, né, a um quadro de transtorno afetivo maior, que é uma depressão. Então, muitas vezes vem junto e muitas vezes também não. Às vezes é só pânico que se apresenta. Mas na família de quem tem depressão, muitas vezes também existe crise do pânico. Então, é comum essa associação. Olha só, daqui um pouquinho o doutor Abelardo Silva continua conosco, ele que é médico psiquiatra. Só para encerrar essa pergunta ali, ela falou que ela toma 2 anos antidepressivo, doutor. Mas assim, esse longo tempo é normal ou de repente... Para o pânico não. Para o pânico, geralmente a medicação tem a finalidade de cortar aquele ciclo vicioso, né, que seria das descargas adrenérgicas. Então, a pessoa em torno de 1 ano e meio pode até suspender a medicação, mas primeiro precisa parar as crises de pânico, que leva 15 a 20 dias, né, aí suspende, aí a pessoa já está com uma dose adequada, vai tomar por algum tempo para firmar bem, para não se repetir as crises do pânico. Também, enquanto isso, quando está tomando a medicação, também há acompanhamento psicológico pelos desencadeantes que eu falei, os fatores da vida da pessoa.
E depois que a pessoa passou um tempo tomando um antidepressivo, já sabe o que desencadeia, situações de gatilho. Então, geralmente, a pessoa, assim, 3 meses, tem um acompanhamento psicoterápico, no máximo 6 meses, e depois ela pode começar a reduzir, depois de um ano. Aí ela vai ter sessões, assim, esporádicas, né, porque ela já sabe o que se passou com ela, o que está se passando, mas a medicação segue para bloquear a descarga adrenérgica e depois vai se retirando, depois de 1 ano e meio, até parar e a pessoa não precisa tomar. Bom, no caso dessa senhora, o que ocorre é que ela está tomando há 2 anos, aí não é pelo pânico, aí possivelmente é pela depressão. Porque na depressão existem episódios depressivos que a pessoa tem, né, numa situação específica, que pode ser uma situação de luto, de perda, de separação, que a pessoa trata, se deprime muito, pode tomar também um antidepressivo, e depois para de tomar a medicação e não tem mais recaídas. Cada organismo reage de um jeito, né? Tem casos que tem as depressões recorrentes, que a pessoa volta a ter a depressão. Então, muitas vezes o antidepressivo pode ser usado como um fator profilático para evitar as recaídas. Se a pessoa tratou a depressão, ficou bem, parou o antidepressivo, depois de um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, alguns anos, volta a depressão, aí ela trata e volta novamente. Então, aí convém tomar uma dose pequena para profilático. Uma pergunta, doutor, do Facebook aqui, ó, a Kátia de Cachoeirinha está perguntando o seguinte: ela tem preconceito contra os medicamentos faixa preta, né? E ela já teve ela coloca aqui princípio de depressão, né? E ela tem horror aos remédios faixa preta. Tem que ter esse medo do remédio faixa preta? Eu acho que sim, tem que ter esse medo do remédio faixa preta, porque é até uma maneira de alertar. Ele é faixa preta, tem que ter um certo cuidado para tomar. Agora, os antidepressivos que eu estou falando e que se usa no pânico e na depressão, eles são faixa vermelha. Eles não são receituário branco, eles não dão dependência, né? Eles não têm esse problema que seriam os faixa preta, que seria o risco da dependência, mas que é mais psicológico. O faixa preta é uma medicação que pode ser usada, mas por um período curto, né? Vai se usar, e é importante também o faixa preta, tem que se tratar, porque na situação de crise aguda, até numa situação de pânico, a pessoa, no momento que está tendo pânico, até chegar aqueles 15 dias que o remédio começa a fazer efeito, 15, 20 dias que a pessoa passa a não ter crises, ela ainda vai ter crises. E essas crises, como são horrorosas, tem que se aliviar, antes de tudo, o paciente, pode usar uma medicação faixa preta específica para a crise, que a pessoa vai usar por um determinado tempo, às vezes até por um período de 1 mês, né? Vai usar quando tem a crise, quando não tem a crise não usa. Mas isso com acompanhamento médico. Isso com acompanhamento médico. Não é a vizinha lá, toma isso aqui que eu tô tomando. Bom, daqui a pouquinho a gente segue com o doutor Abelardo Silva, que é médico psiquiatra, sobre medos, fobias, depressão, síndrome do pânico. Só que nós temos uma ligação, e agora tem uma ligação. Tem a Cristina, é isso? Minha xará do Partenon. Cristina Abraão do Partenon. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Pois não. Vou ser bem rápida. Assim. Eu tive uma perda muito violenta, realmente, há 17 anos atrás. Meu marido faleceu à noite, eu não vi, e eu fiquei toda noite com cadáver. Então foi horrível isso, e me bloqueou realmente. Aí eu fiquei com 1 mês com um medo de tudo, assim, né? Eu achei que era síndrome do pânico, só que eu não fui ao médico, doutor. E como eu sou muito espiritualizada, eu comecei a rezar, pedir força e tal, e foi passando aquilo. O que o senhor me diz disso, assim? Eu acho que foi a minha parte espiritual que me ajudou, e esse trauma, assim, que até hoje eu não consegui me libertar disso tudo, né? Mas não tenho mais síndrome do pânico. Essa síndrome do pânico, Tá só bom, para nos obrigada, ajudar, Cristina, pela ligação. ela foi diagnosticada por um profissional, ou tu percebes que tivesse essa síndrome do pânico? Hein, Cristina? Doutor, você pode dizer? Bom, então, não, o que ocorre é que ela, na realidade, ela teve um estresse pós-traumático, né? Sim. O que ocorre dela acordar, né, e ver o marido morto, né? E aquele susto que ela levou, isso gera um estresse bem grande, né? Então ela também se associou aí também uma depressão de luto, de perda,
E a situação estressora pode ter desencadeado essa ansiedade nela, semelhante ao pânico, dela ter crises de ansiedade ainda, ficar muito ansiosa pelo susto que ela levou. Mas como ela é uma pessoa forte, até tem um organismo forte, uma resposta forte, que é o ideal para todas as pessoas, ela conseguiu reagir e resolver a situação, porque são situações, na realidade, normais de vida, a gente ter perdas, né? A gente também levar sustos de vez em quando. Ela até reagiu bem, quer dizer, foi passando aos poucos, né? Claro que isso aí gerou um certo sofrimento. Então, se a pessoa quer evitar esse sofrimento, se buscar um tratamento, isso pode ser amenizado mais rapidamente, né? Porque lá pelas tantas, além dessa ansiedade que ela teve, ela certamente teve insônia, sonhos repetitivos, para elaborar a perda do marido, sonhos com o marido, então isso gera um certo estresse, né? Noites mal dormidas, tudo isso, e lembrando de toda essa situação, mas ela reagiu, é o que se espera, o que se quer quando é que as pessoas reagem, mas a pessoa também tem que saber o limite, até onde esperar e até onde procurar ajuda. A pessoa tem que ter uma certa humildade. Que bom que ela superou, mas o recomendável é que ela continue o tratamento com um profissional. O tratamento pessoal dela já fez as orações, a espiritualidade, que ela compreendeu a situação segundo em relação à espiritualidade, foi um apoio que ela teve buscando na espiritualidade uma maneira de baixar essa ansiedade dela, né? Isso sim. E é legal que as mulheres, elas expõem mais, né? Aqui nós temos 2 homens, eu gostaria de incluí-los. Só 2? Aqui. Nós temos 5 homens, Cristiano. 3 convidados, 2 apresentadores, pelo que me consta, né? E o resto... não, tem mais apoio. Sem falar na parte... Você vai dar uns 80 pessoas. 3 cinegrafistas aqui, mais 4, 5. O doutor não conta, o doutor está aqui para ajudar. Não, tá bem. Não, mas uma coisa, só uma pergunta aqui. Tem a síndrome do pânico que é diagnosticada como uma doença, mas tem aquele pânico que é o sustão, aquele repentino. Por exemplo, um trovão, já que temos um especialista em eletricidade para nos falar de raios e descargas elétricas. Exatamente. A cadeira do dentista, tem gente que entra em pânico. Hoje não mais, porque a odontologia está tão evoluída, mas no passado não, mas tem gente ainda, não tem, doutor? Fobias, são as fobias naturais, as fobias à tempestade, a trovões. Eu tenho muito medo de tempestade. Isso, e pode ser, é um medo normal, né? Infância, mais comum na infância, a pessoa tem, né? Tá bom, depois que a pessoa cresce, ela não deveria ter mais esse medo. Mas às vezes ainda segue, um medozinho que a pessoa pode entender. A Marília Slack, ou Slash, ela mandou uma pergunta aqui pro Dr. Ciula, que nós já estamos chegando no final do programa, então vamos, para ela não ficar sem a resposta dela. Tive pânico e a medicação me deixou dependente. Isso dá algum problema de saúde? É a pergunta dela. Bom, a medicação para o pânico não dá dependência, né? Como nós falávamos antes, ela é uma medicação de receituário branco, tarja vermelha, né? Ela não causa dependência. E a não ser que ela esteja tomando algum medicamento inadequado, né? Então a medicação para o pânico, os antidepressivos, né, eles não causam dependência, que seria o adequado, né? Aqueles medicamentos tarja preta, os benzodiazepínicos, são indicados só no início do tratamento e depois suspende, né? Se a pessoa não consegue suspender os benzodiazepínicos, é que o antidepressivo não está fazendo o trabalho que deveria fazer, não está funcionando adequadamente, né? Então, na realidade, tem que se ver o que está acontecendo. É importante, então, ela procurar o médico dela, conversar, um outro profissional, enfim. Né? Mas é isso que eu queria, assim, para a gente encerrar o programa de hoje, doutor Abelardo Ciula, que é médico e psiquiatra, qual é a orientação para quem... Quando buscar ajuda médica? Que um amigo meu ontem me disse, eu estou me sentindo meio estranho, sabe? Em que momento a pessoa deve buscar ajuda médica? A ajuda médica a pessoa deve buscar no momento que está sofrendo. É o que mais motiva. Tipo, estou me sentindo estranho, estou me sentindo estranha. Alguma coisa não está bem, tudo, então fazer uma avaliação, né? Inicialmente faz uma avaliação, pode ser assim, não seja nada de maior, às vezes até na própria avaliação psiquiátrica pode ficar resolvido o problema, né? Com o médico, não é uma avaliação com o amigo, nem com a mãe, nem com o irmão, né? Mas com o médico. Doutora Abelardo Ciula, vou ver semana que vem volta, sexta-feira, pra gente falar mais. Quero agradecer ao doutor Abelardo Ciula